Olá, amigos ouvintes da radiodivulgar.net. Tudo bem? Estamos aqui retornando para darmos continuidade à exploração da revista O Reformador, dessa feita o ano 2021, de agosto de 2012. As páginas 28 e 29. O nosso título de hoje é Humildade, a argamassa da unificação. Muito interessante, muito salutar, muito necessária para o nosso momento, para o nosso crescimento espiritual. E começa assim: o homem só é bastante forte quando sente a sua fraqueza. Uma frase de Fenelon. A nossa leitura de hoje, ela foi escrita por Rogério Coelho. Ele fala de Bezerra de Menezes, uma mensagem em relação à humildade, como devemos nos comportar para que esse sentimento de humildade faça parte da nossa encarnação, da nossa vida cotidiana. Então vamos lá. Jesus foi muito claro e incisivo quando nos falou da casa dividida. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. Compreendendo a importância dessas palavras de Jesus, Bezerra de Menezes tornou-se o vexário maior do movimento da unificação. Portanto, muito se fala sobre unificação, nos encontros, nos congressos, nas palestras, nos seminários e etc. O movimento espírita, sem dúvida, ficará arruinado se não tivermos o mesmo zelo, o mesmo cuidado, a mesma consideração que o médico dos pobres teve para aquelas palavras de Jesus. E examinando a personalidade do Dr. Bezerra de Menezes, mostramos que seu traço mais forte é a humildade. Ele é um exemplo de humildade, na verdade, né? E entendemos que sem humildade não haverá unificação em nenhum caminho que a gente tente seguir. Sem a humildade, os projetos não vão para frente. Nós precisamos ser humildes, precisamos pedir ajuda, precisamos absorver as ideias dos nossos irmãos do lado, precisamos estar de mãos dadas, realmente humildes, para que a unificação tão esperada aconteça. O personalismo, o orgulho e a vaidade são bem as ervas daninhas que precisam ser erradicadas da seara espírita, pois são elas que tornam sáfaro e impróprio terreno para a semeadura da unificação e sufocam os brotos sadios da vera fraternidade. Substituindo o personalismo pelo amor e pela humildade, estaremos favorecendo condições propícias para a fusão necessária das forças. Então aqui a gente observa que a humildade, ela é o marco, né, de um projeto dar continuidade, de um projeto dar certo, de nós conseguirmos nos unir para que esse projeto caminhe, sempre com humildade, sempre pensando, eu só sei um pouquinho, eu preciso aprender mais. Vamos dividir os nossos conhecimentos. Eu estou nesse projeto, vem comigo, me ajudar. No momento em que eu passo a olhar aquele projeto como meu, ele já começa a perder força, porque você já entra com prepotência, né? Você já entra sendo o dono da razão. E aí não vai para frente, não tem jeito, uma hora ele despenca. Há que se arrotear o calcinado e arenoso terreno das almas com o arado da humildade e espazir em pós as sementes da unificação para produzir os assonados frutos da alforria espiritual de todos. Tudo podemos empreender sobre as vistas de Deus,
Nossa força moral e confiança crescerão ao colocarmos-nos sobre o palio divino, ao abrigo das quedas que a imperfeição humana pode gerar. E as quedas, os tombos não são nada fácil. Às vezes você entra em depressão, às vezes você se isola, porque você achava que aquele era seu patamar, que aquele era o seu projeto, que não tinha por que não dar certo, né? E quando você não consegue levar adiante sozinho, você despenca feio. Se você não tem fé, pior ainda. Atendemos nas seguintes palavras de Fénelon: aquele que põe sua vontade na de Deus pode enfrentar impunemente o espírito do mal, sem se julgar temerário. Quando São Paulo sentiu vibrar em si a voz de Deus, exclamou: tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase é fortíssima. Abandonada a fraqueza da sua natureza ardente e apaixonada, Santo Agostinho sucumbe e torna-se forte aos olhos de Deus, que sempre dá força a quem pede para resistir ao mal. Mas em sua cegueira o homem julga-se poderoso por si mesmo e, deixando de recorrer a Deus, cai no abismo cavado do seu amor próprio. Todo homem necessita de conselhos. Todos nós necessitamos de conselhos. Nós nunca sabemos tudo, pelo contrário, nós estamos nesse plano aprendendo. Viemos para aprender, viemos para dividir, viemos para estudar. Todo homem necessita de conselhos. Infeliz aquele que se julga bastante forte por as suas próprias luzes, porque terá numerosas decepções. O Espiritismo está cheio de escolhos, mesmo nos grupos, e com mais forte razão no isolamento. Eu sempre tenho essa visão e às vezes me decepciono quando eu chego numa seara espírita ou num grupo de trabalho que eu me proponho a participar, e quando eu chego, que eu observo, eu costumo chamar as tribos. As tribos são ervas daninhas, né? Ele fala com fulano, que fulano vai te orientar para você dar continuidade a essa tarefa. Aí você chega no fulano e o fulano não te dá atenção, não te passa, não te deixa participar, mas nem, como eu costumo dizer, nem com reza da cigana preta. A gente tem esse ditado, né? Então, a gente se decepciona e olha para trás e diz: meu Deus, está dentro de um centro espírita, como é que pode agir desse jeito? Eu acredito que nós que agimos assim, ainda não temos Deus no nosso coração, ainda não entendemos o que significa uma seara, ou espírita, ou católica, ou evangélica, independe. Ainda não entendemos o recado. Ainda não sabemos para o que viemos e por que viemos. Essa é a verdade. É preciso provar pela união que todos os adeptos sérios trabalham juntos na vinha do Senhor, que vai estender seus ramos sobre o mundo inteiro. Quanto mais se unirem os obreiros, mais depressa será formada a grande cadeia espírita. E também mais depressa a família humana será inundada pelos eflúvios divinos da fé e da caridade, que regenerarão as almas sob o poder do Criador. Que cada um de vós leve sua pedra ao edifício na medida de suas forças. Nada é pedido além do que seus ombros podem carregar. Se chega uma tarefa para você, volto a dizer, independente do local em que você esteja, ou no seu trabalho do dia a dia, ou na sua família, na sua casa, no seu meio, na sua seara, se algo chega até você, é porque chegou o momento.
é porque você está preparado, os seus ombros estão fortes para receber aquela tarefa. Nada é colocado nos seus ombros que você não possa carregar. Cada dia que passa, eu pessoalmente acredito muito nisso. Cada dia que passa. O meu dia a dia é uma prova disso. As coisas que me ocorrem, que chegam até mim e que saem às vezes do meu caminho, tudo é planejado, tudo se faz necessário. Nada, nenhuma alegria e nenhuma decepção chega até você se não se fizer necessário para o seu crescimento. E quando a gente começa a olhar dessa maneira, quando a gente começa a ver com esse olhar, a gente consegue se superar, a gente consegue ultrapassar aquela onda forte ou receber aquela onda forte com leveza, com mais aceitação em Cristo. Mas se cada um quiser construir a sua vontade sem levar em conta as instruções que temos dado e que formam-se a sua base, se não houver compreensão entre nós, se não tivermos um pouco de ligação, então fareis uma torre de Babel. Infelizmente. E essa torre costuma desmoronar. Mais cedo ou mais tarde ela desmorona. Não que que nós desejemos isso um ao outro, não. É a lei divina que está ali presente. Como é falado aqui, né, no Mateus capítulo 12, versículo 25, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Nós vos mostramos esse ponto, que cada um faça dele o seu objetivo único. Nós vos demos este sinal, que cada qual o inscreva em sua bandeira. Então vos reconhecereis todos e vós estendereis as mãos. Interessante, importante que a gente atente para determinadas colocações, às vezes bem sutis dentro dessa leitura, às vezes mais forte, mas de uma suma importância, de um conhecimento de Bezerra de Menezes, é de uma grandeza que a gente não tem o que comentar, né? Então eu tive a felicidade de encontrar essa leitura e estar passando para vocês esses conhecimentos de Bezerra de Menezes, essa mensagem maravilhosa. E vamos dar continuidade. Mas Deus dispensará os presunçosos que não tiverem ouvido a sua voz. Cegará os orgulhosos que se julgam bastante fortes por si mesmos. E os que se afastarem do caminho que lhe é traçado, perde-se-ão no deserto. Espíritas, sede fortes de coragem, de perseverança, de firmeza, mas humildes de coração. Aqui ele fortalece a necessidade da humildade, que nós não temos. Nós sabemos que nós não temos humildade, é um sentimento tão necessário, mas tão complicado nesse plano que a gente vive, desse mundo de provas e expiações, de desafios, de desafetos. É complicado demais, mas precisamos, como eu costumo falar, atravessar essa ponte sem molhar os pés. Pelo menos só molhando os pés, sem se afogar. Jesus vos conduzirá através das tormentas e abençoará os vossos trabalhos. Ele nunca nos abandona, né? Por mais que a gente escorregue, que a gente erre, que a gente desvie do caminho, Ele está ali, sempre estendendo a sua mão para que a gente levante e consiga ou tente dar continuidade às nossas missões. Cada luta suportada corajosamente sob o olhar de Deus é uma prece ardente.
que sobe a ele qual incenso puro e de agradável odor. Sobe até Jesus, né? Cada prece nossa sobe até Jesus como um incenso de um agradável odor. E se bastasse formular palavras para se dirigir a Deus, os indolentes teriam apenas tomar um livro de preces para satisfazer as obrigações de orar. Orar por obrigação é não orar. O trabalho, a atividade da alma são a única boa prece que a purifica e a faz crescer. Trabalhar também é uma grande prece, ou talvez uma das maiores preces. Trabalhar nas searas de Cristo, nas nossas missões de ajudar o nosso irmãozinho, de nos ajudar, porque quando nós nos direcionamos a alguém, a alguma seara, algum trabalho voluntário, algum trabalho em que ajuda o nosso irmãozinho a atravessar a ponte da reencarnação, nós estamos fazendo uma oração muito forte, por sinal. No dia 30 de abril de 1869, na reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Allan Kardec, já no mundo espiritual, enviou uma mensagem da qual extratamos alguns itens para as nossas ilações. Vamos ver o que Allan Kardec deixou nesse dia dessa reunião. O que vos comentamos principalmente, antes de tudo, é a tolerância, a afeição, a simpatia de uns para com os outros. A tolerância, a simpatia e a afeição, ela só se faz presente se nós tivermos humildade. Porque sem a humildade, infelizmente, nenhum desses sentimentos consegue chegar até nós, ao nosso coração. Porque sem a humildade nós nos tornamos orgulhosos, donos de si mesmo. Como nós falamos na linguagem popular, o bambambam, né? Vamos ver o que Allan Kardec deixou para a gente. Mostrai por vossa doçura a vossa resignação em suportar os males desta vida, a vossa humildade em meio às satisfações, vantagens e alegrias que Deus vos envia. Mostrai que há em vós um princípio superior, uma alma obediente a uma lei, a uma verdade também superior, o Espiritismo. As brochuras, os jornais, os livros, as publicações de toda sorte são meios poderosos de introduzir a luz por toda parte. Mas o mais seguro, o mais íntimo e o mais acessível a todos é o exemplo na caridade, a doçura e o amor. Então, o que nós vemos aqui é que Allan Kardec nos fala que a gente, logicamente, precisamos estudar, precisamos pesquisar, precisamos melhorar a nossa leitura, a nossa disseminação da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina espírita. Mas acima de tudo isso está a caridade, a doçura e o amor. Às vezes a gente até cria dupla personalidade, né? A gente chega numa seara e o nosso tom de voz diminui, o nosso sorriso fica largo, o nosso olhar para o vizinho é mais próximo. E quando a gente atravessa a porta, as pessoas que nos veem dentro da seara nos desconhecem. Aquela velha história, faz o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso é falta de humildade. Dentro dessa falta de humildade está a falta de caridade, a falta de doçura e principalmente a falta de amor ao próximo. E a si mesmo. Porque a gente, quando faz o bem, a gente está fazendo o bem principalmente para a gente. E quando a gente faz o mal, a gente está fazendo o mal principalmente para a gente. Espíritas,
Sois todos irmãos na mais santa acepção do termo. Pedindo que vós ameis uns aos outros, não faço senão lembrar a divina palavra daquele que há 1800 anos trouxe à terra pela primeira vez o germe da igualdade. Seguir a sua lei, ela é vossa, ela é a vossa. Nada fiz que tornar mais palpável alguns de seus sentimentos. Obscuro operário daquele mestre, daquele espírito superior emanado da fonte de luz, reflete essa luz como o pirilampo reflete a claridade de uma estrela. Mas a estrela brilha nos céus e o pirilampo brilha na terra, nas trevas. Essa é a tal diferença. Repetindo, que é muito importante esse trecho, segui a vossa lei, ela é a vossa, nada fiz do que tornar mais palpável alguns de seus ensinamentos. Obscuro operário daquele mestre, daquele espírito superior emanado da fonte de luz, reflete essa luz como o pirilampo reflete na claridade de uma estrela. Mas a estrela brilha nos céus e o pirilampo brilha na terra, nas trevas. É imensa a diferença. Que o mais perfeito acordo, a maior simpatia e a mais singular abnegação reine no céu da comissão. Espero que ela saiba cumprir com honra, fidelidade e consciência o mandato que lhe é confiado. Como todos os homens compreendessem, quando todos os homens compreenderem o que encerram as palavras amor e caridade, não mais haverá na terra soldados e inimigos. Só haverá irmãos, não mais haverá olhares irritados e selvagens, só haverá fronte inclinadas para Deus. É que esse momento é muito esperado pelo nosso Divino Mestre Jesus. E nós precisamos atender ao seu chamado a cada segundo. A cada momento não percamos tempo. Eu costumo dizer também que a fila lá atrás, lá em cima, está imensa querendo essa oportunidade que nós estamos tendo. Então vamos caminhar para que esse dia glorioso chegue. Entremos, pois, em harmonia com esses pensamentos de Kardec e de Bezerra de Menezes e vamos ao trabalho harmonioso e perseverante com Jesus, para que sejamos um com Ele, como Ele é com o Pai Celestial. Só assim o movimento de unificação abandonará as formulações teóricas e espraiar-se-á pelo plano das realidades práticas e operantes. E assim, meus amigos, chegamos ao final da nossa leitura de hoje. Um aprendizado fantástico. Geralmente eu me emociono muito quando eu me deparo com uma leitura, um recado, uma mensagem dessa, de grandes espíritos. E era essa nossa mensagem de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido passar para todos nós o que realmente Bezerra de Menezes quis nos falar. Fiquem todos com Deus, que a Virgem Maria vos abençoe, hoje e sempre. Wanda Barros, para divulgar.net.